É preciso saber qual foi o significado da morte de Jesus. O pecado nos trouxe consequências. Amado, talvez um dos piores erros é as pessoas esquecerem do passado. Não podemos, não é para ficar martirizando, mas você tem que entender que o que Cristo fez não foi uma encenação, foi algo verdadeiro. Nós éramos inimigos de Deus. E para que ninguém tenha dúvida, só você vê os países aí, amado, que tem vários deuses, que não adora Deus. Você vê a Índia, a miséria que é aquele país, você vê que está em destruição, está em decomposição. Porque não adora Deus. Deus deixou muitos sinais para as pessoas estar alerta. O que é um povo sem Deus? Um povo que não adora o único Deus. Então, amado, nós temos que ter essa consciência que o pecado nos trouxe consequências. O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Romanos 1,18 diz isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus vem. Por causa disso, o homem está condenado. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado trouxe a morte. Sim, trouxe a morte. Sem Deus, sem Jesus, sem o sacrifício de Cristo, continuaríamos no pecado morto. É um vivo que não tem escolha. Ele vai fazer o que o mundo quer. Está cheio de pessoas que fazem. O homem que não acredita em Deus, mesmo dentro das igrejas. Se vê um pastor e diz, olha, Deus falou que agora o batismo verdadeiro é só no Jordão. Tem que ir para o Jordão. Todo mundo vai para o Jordão. Olha, agora para você ser abençoado, ontem eu dei um envelope amarelo, vermelho, agora é um envelope vermelho e amarelo. É esse que é a bênção. Aí todo mundo aqui. Porque não crê em Deus. Deus diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo. Nós somos abençoados. Pronto, e acabou. Então, o pecado gera a morte. O pecado é a consequência do pecado. Também o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós, e não esqueça disso, amado. Eu não sou soberbo, altivo para dizer, não, agora acabou, passar. Não, eu era isso. Nós andávamos nisso aí. Antes de conhecer a graça de Deus, nós servíamos o espírito da potestade do ar, o engano. Hoje é o culto da porta. Para você ser abençoado, tem que passar debaixo da porta. Não, agora você tem que derrubar a muralha de Jericó. E faz uma muralha, você tem que vir correndo e explodir. Quando a muralha cair, aí você está livre. Não, amado, já foi destruída há muito tempo. Mas as pessoas são escravas dos homens. Escravos do espírito do engano. Isto aí continua a mesma. Eles, entretanto, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então era isso que acontecia na nossa vida. E mais ainda, o homem perdeu a comunhão com Deus, e não pode mais se relacionar com Ele. O pecado quebrou esta relação do homem com Deus. Olha, diz Isaías 59, 2. Eu acho que não está aí. Vamos comigo na Bíblia. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, o pecado, esta é a consequência do pecado. A morte de Jesus é a solução para cada um desses problemas. Então, começa a entender por que nós não cremos que precisamos de uma campanha para ser abençoado, precisamos do culto de descarrego, precisamos da corrente das sextas-feiras para a libertação. Então, você entende por que nós precisamos? Nós cremos porque nós cremos em Cristo.
Diga glórias a Deus. Cristo foi a solução para isso. Por quê? Ele veio morrer pelos nossos pecados. E o pecado que gerou toda essa consequência. A morte de Jesus foi propiciatória. Romanos 3:25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Qual que é o pecado que nós cometemos anterior? Agora, no segundo atrás, no segundo agora, todos nós cometemos, Deus deixou impune. Aí, para ele, perante ele, está impune. Aí ele diz, Jesus foi a propiciação, ele não vai morrer de novo, ele morreu uma única vez. O que nós temos que fazer agora? Crer no coração e confessar. Se não há um arrependimento, não adianta falar, mano. Nós temos que crer, arrepender e confessar. Como que é isso fácil? Foi uma coisa que eu fiz contra o irmão, vou até ele. Eu não vou para o mundo, eu vou até ele. Isto é a graça de Deus, diga glórias a Deus.